Olá, boa noite, seja bem-vinda a essa live que promete muitas gargalhadas, muitas partilhas e o intuito é ajudar você também que é colérica, né? O tema da live é coléricas e virtuosas. Então, enquanto minhas convidadas, 3 convidadas maravilhosas que como eu são coléricas, vão me ajudar nesse bate-papo, eu quero já dar uma introdução para vocês o seguinte: não existe temperamento bom, temperamento ruim. Não existe aquele temperamento melhor, aquele temperamento pior. Existe o temperamento que Deus criou você e me criou. Então, o meu temperamento, o seu temperamento, ele é bom porque Deus criou. E todo temperamento tem pontos positivos e pontos negativos. Então, na live de hoje, nós vamos estar falando um pouco disso, como você adquirir as virtudes que o temperamento do colérico requer, que não é algo inato. É algo que a gente precisa correr atrás. A gente precisa exercer mesmo para poder adquirir é isso mesmo, é adquirir aquela virtude. E para isso, eu já vi que as minhas convidadas estão aqui maravilhosas. Deixa eu já chamar, não quero perder tempo. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Enviar solicitação enviando. Cadê aqui? Enviar a solicitação. Ah, Thaís já chegou. Bem-vindo, Olá, Thaís. boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Ótimo. Oi! Ó, a Ana também. Calma aí, vou Tudo chamar a bom? Suzana. Vamos lá. Peraí. Calma aí. Cadê a Suzana? Ah, tá aqui. Suzana não pode participar. Por que você imagina que a Simone não pode participar? Olha, tá mostrando aqui para mim, Simone não pode participar. Suzana não pode participar. Calma aí, vamos lá, Suzana. Suzana, me envia a solicitação. Ah, foi. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Vamos só esperar. Ah, chegou. Gente, que legal. Parece que a gente está tudo reunido na roda de partilhas. Tá aí, você perdeu a serenata do domingo à noite. Perdi, Não, o verdade. Diogo ia fazer aquelas dancinhas lá que a gente falou, meu Deus. Precisamos marcar de novo. Ai, eu quero agradecer imensamente a presença de cada uma. Vou apresentar primeiramente assim para as seguidoras que não conhecem. Muita gente ficou me escrevendo. Nossa, eu não conhecia, que bom e tal. Algumas já conhecia. Então, vamos começar aqui aqui para mim, a minha direita, né? A Thaís Smith, que inclusive estou homenageando ela hoje. Tá, Em tá. Curitiba, amiga, eu tentei. Não, Mas tá, né? Tá. eu tava doida pra usar esse vestido, mas em Curitiba não foi possível pelo frio. Eu falei, na minha live, então vamos homenagear. A Thaís, ela é esposa, ela é mãe de 3 filhos lindos e ela é fundadora da Estela Maris Loja, gente, inclusive, o qual eu estou vestindo. Vai lá no Instagram, vocês vão ver os looks maravilhosos. Bem-vinda, Thaís, é uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui também. Falar um pouquinho, né, sobre a nossa cólera hoje. Ai, vamos dar gargalhada, tô sentindo. Eu quero agora apresentar para vocês a Ana Paula Souza, né? Mais conhecida como, a gente fala o nome do Instagram, né? A Pur Ana. Mas é Ana Paula. Ana Paula é mãe, ela é esposa, mãe de 3 filhos e ela transforma a educação dos filhos. Então, se você quer ajuda, auxílio aí em relação à educação dos filhos, até mesmo a educação domiciliar, corre no Instagram da Ana, que a Ana é uma grande referência aí. Se você não conhecia, segue, não perca tempo. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Fernanda. Estou muito feliz, muito honrada aqui de participar com vocês, estar aqui junto de novo, né? Com todas vocês reunidas aqui. Uma alegria falar um pouquinho sobre o lado bom, né? Do temperamento, né? Já falaram tão mal da gente. Vamos nos defender um Não, pouquinho hoje. eu falei, né? É só falar que é colérica que já vem as palavras, os preconceitos. Brava, ira.
e tudo mais. E aí a gente vai falar mais no bate-papo, ajudar, né, as pessoas também identificarem os pontos positivos, que foi um dos pedidos das minhas seguidoras, né? Elas se culpam por serem coléricas. Eu falei, nossa, não, realmente, vamos ajudar vocês. Suzana Marques, gente, quem olha essa mulher não imagina que ela tem 7 filhos biológicos e um enteado sendo, então, 8. Sim, a Suzana tem 8 filhos. Ela é bancária, é homeschooling, uma mulher super divertida, sábia. E eu estou muito feliz, Suzana, que deu certo e você também está aqui. Ai, Fê, eu que agradeço, imagina. Sou nada disso daí, eu sou só a mãe de 7 filhos, de 8 filhos. É um prazer, muito obrigada pelo convite e gostei demais da gente se reencontrar aqui pela telinha, né? Há 7 dias atrás a gente estava presencial. Agora a Ana continua no frio, pelo jeito, né, Ana? Ah, tá geladão aqui hoje, tá frio pra caramba. Eu tô toda agasalhadinha aqui, tá frio, esfriou aqui. Aqui não tá quente, não. Não tem umas semanas de frio aqui. Agora tá friozinho. Então, nós vamos com o nosso ser colérico aquecer essa noite, então também, né? Gente, então, para começar, vamos lá. Quando fala assim, nossa, fulana é colérica, você já pensa naquilo que é o símbolo próprio, o fogo, né? Então, o fogo, esse fogo que ele tem o poder de queimar uma mata inteira e deixar tudo carbonizado, como ele tem o poder também de, no frio, por exemplo, aquecer o corpo, né? Aquele frio gostoso, você liga aquela lareira, né? E fica aquele friozinho, o fogo ali vai aquecendo. Assim como tem essa capacidade de ser luz, né? O colérico, ele tem essa potencialidade de luz. Eu quero começar só lendo um trecho desse livro, Temperamento que Deus lhe deu. Dentre vários que falam de temperamentos, viu, gente? Esse eu também quero indicar, porque são vários, mas esse eu gosto bastante. E ele vai falar assim do colérico, né? Para começar. Entusiasmo, energia, inteligência e uma grande força de vontade se combinam para fazer do temperamento colérico de um clássico batalhador. Então, nós somos batalhadoras. Seja em casa ou no trabalho, o colérico irá assumir a liderança e realizar muitas tarefas em pouco tempo. O colérico reage rápido e intensamente. Determinação é sua marca registrada. Além do mais, extrovertido e autoconfiante. Fica confortável tomando conta das pessoas, bem como das situações. Oposição nunca é uma pedra de tropeço, mas ao contrário, um incentivo ainda maior para a ação. Dinâmico e direto, o colérico tem uma mente afiada e pensa de modo independente. Ele sempre dirá o que pensa. O entusiasmo e a energia do colérico irão atrair outras pessoas para si. Então, eu já te dei várias qualidades para você falar, nossa, que fera, isso tudo diz de mim para quem tá aí, eu sou colérica. Então, vamos lá, vamos começar aí, Thaís, você tá aqui à minha direita. Como que você descobriu o seu temperamento, né? Como que você descobriu que você era colérica e como que foi a sua reação com essa descoberta? O que você tem feito desde então? Então, o meu contato com essa questão dos temperamentos já faz vários anos. No meio católico já se fala disso há bastante tempo. E eu não sei se as pessoas conhecem, mas existem até outras abordagens sobre os temperamentos, não só as 4, né, que se popularizou nesses últimos anos, com, graças a Deus, várias traduções muito boas de livros como esse, que inclusive eu também tenho, já li. Esse que você lê um trechinho é muito bom. E eu conheci uma abordagem através de alguns padres que nos ajudaram quando a gente se converteu, enfim. A abordagem dos 8 temperamentos, até é conhecida como caracterologia, né? Então, e o colérico estava lá no meio, enfim. Eu li um livro muito bom, inclusive eu acho que tem destaque lá no meu perfil, tem na Alexandria Católica, em PDF, aqueles livros, sabe, super antigos que não tem mais edição, assim. E aí, no final desse... Bom, lendo assim, eu já pesquei que eu achava que eu era colérica. Eu nunca tive dúvida do meu temperamento, assim. Para algumas pessoas é difícil, né? A gente vê pessoas falando que tem bastante dúvida. Todas as vezes que eu lia sobre temperamento, eu tinha certeza que eu era colérica. E aí, no final desse livro, tinha um teste, assim, mas era um teste bom, bem grande, assim, perguntas bem profundas, assim, não é... Também hoje em dia tem uns testes
de internet bem ruinzinhos, né? Eu acho que isso também atrapalha as pessoas, né? Às vezes ela lê um pouquinho superficialmente sobre o assunto, aí vai fazer esses testes de internet e fica mais confusa ainda, né? Dá não sei quantos por cento colérica, não sei quantos por cento sanguínea, você fica meio assim. Indico sempre as pessoas lerem livros a respeito, né? Como esse mesmo que você indicou, a gente encontra fácil. Inclusive, acho que tem na sua livraria, né, Fê? Tem, e tá em promoção, 50% de desconto até amanhã, inclusive. É Então. livrariasparoli.com.br. Então, eu acho que o modo da gente realmente ter mais segurança do temperamento é lendo sobre do que fazer algum teste de internet, teste rápido, né? Então, eu li um livro sobre caracterologia, eram 8 temperamentos, então, entre eles o colérico, e aí eu tive certeza que eu era colérica. Foi assim que eu tive contato. E aí, quando eu conheci a abordagem dos 4 temperamentos, muito com o trabalho do Dr. Ítalo Marcilli, né? Quando ele trouxe o livro dele, eu também li. Também confirmou ali nos 4 temperamentos que eu era colérica. E aí a gente começa a estudar, né? Sabendo justamente que temperamento não é moda, não é signo, não é para falar, eu sou melhor, é mais legal, né? Tal. É uma coisa realmente para a gente se conhecer melhor, as nossas potencialidades, como a gente vai falar aqui hoje de coisas boas do seu temperamento, né, que você pode usar ao seu favor, e aquelas coisas ruins que são inerentes ao temperamento que a gente precisa domar, melhorar para crescer em virtude, né, e servir melhor a nossa família, todas as pessoas que nos cercam. Então foi assim e a luta continua, né, dia após dia, tentando domar essa cólera. Legal. Vamos lá, quem é a próxima? Ana Suzana. Pode ser. Acho que a Suzana está deixando ser eu. Acho que sou eu, então. Fê, eu conheci o curso do Dr. Ítalo também tem uns anos já, né? Que esse tema tá no meio católico. Eu conheci o curso dele e fiquei assim, no começo eu fiquei assim, meu Deus, mas quem sou eu, né? Logo eu vi que eu era do espectro quente, mas eu acho que, assim, como essas tendências, a gente vai podando as arestas delas no decorrer da vida. No começo eu fiquei assim, mas eu sou sanguínea ou eu sou colérica? Porque eu tenho esse lado mais extrovertido, né? Eu sou capaz de ficar falando, tem esse lado falador, eu fiquei meio em dúvida. E depois eu falei, não, eu aprendi no decorrer da vida com a religião, foi me melhorando, aprendi a ser uma pessoa que perdoa, que pede perdão, mas eu era uma pessoa muito rancorosa, né? Eu tinha essas tendências assim, na infância, na adolescência, soltas, né? Porque eu não sabia lidar com elas, né? Então, aquilo lá ia me dominando, né? Ia me levando, né? E quando eu descobri que era colérica, eu fiquei assim, nossa, mas todo mundo fala tão mal, né? Eu fiquei assim, nossa, mas eu sou colérica, caramba. Eu queria ser sanguínea, todo mundo gosta de sanguíneos. Aquela confusão toda, eu acho que quando a gente conhece os temperamentos, a gente fica achando, né? Eu gostei desse, eu queria ser desse aqui. E não é assim, né? Depois a gente enxerga com um pouco mais de calma, de maturidade, né? Eu fui vendo, olha, graças ao meu temperamento, eu conquistei bastante coisa, né? Teve muita coisa que foi impulsionada, muitas conquistas foram impulsionadas pelo meu temperamento, né? Isso que você falou também na leitura do livro, né? Essa capacidade de atrair as pessoas, né? Então, esse lado mais genuíno, mais autêntico, essa coisa de não ter muito trava na língua, tem um aspecto bom, né? Da gente saber ser franco, né? Então tem todo o lado bom do colérico que também eu percebi que me trazia coisas boas, né? Não era uma coisa assim, nossa, que desgraça, lá vem o colérico, né? Não é só isso, né? Mas eu senti essa dificuldade de fazer um diagnóstico no começo, porque eu percebo que essas inclinações a gente vai conseguindo melhorar, né? A inclinação mesmo sempre fica. Então, naquele momento crítico, né? A gente tem aquela inclinação, mas a gente vai aprendendo que tem algumas coisas que não funcionam bem pra gente. Se a gente se deixar o temperamento solto, deixar as paixões soltas, a gente vai para aquele lado ruim. Então, com a idade, com a religião, com o tempo, a gente vai se conhecendo e se melhorando, né? E eu acho que isso dificulta, às vezes, para as pessoas, elas perceberem qual é o temperamento, porque é aquela inclinação que predomina durante toda a vida, né? Mas você vai mudando o seu jeito, né? Tem gente até que acha que eu sou introspectiva, às vezes conhece rápido e fala, nossa, você é tão introspectiva, tal. Mas eu não tenho nada de
do lado melancólico, né? Eu sou mais pelo espectro quente mesmo, né? E isso é ótimo. Eu amo quando alguém fala que você é colérica. Eu falo, ai, obrigada, Jesus. Porque o que que isso quer dizer? Que a gente está se convertendo. Sim, Sim, a gente está amadurecendo, porque o equilíbrio é justamente chegar no ponto em que nós temos tantas virtudes e somos, né, maduros o suficiente que a gente não age só pelo impulso, instinto, né, natural do temperamento. Então, eu gosto às vezes de ouvir, sabe? Quando alguém fala, ai, obrigada, meu Deus, isso quer dizer que eu também eu acho o tô máximo. indo. Passei por sanguínea, ai, que legal. Acho ótimo. E você, Suzana, eu falei que Deus te deu 7 filhos porque eu não achava que você era colérica. Então, realmente, a cada filho que veio, foi te deixando bem. Eu acho que foi totalmente intencional. Porque ele olhou para mim e falou assim: cara, ela é a cólera da cólera. Deixa eu mandar um monte de filho para essa menina, para ver se ela baixa a bola dela, né? Então, Fê, eu conheci também os temperamentos pelo Dr. Ito, assim como a Ana. Ana, acho que tem 5 anos que ele começou a falar sobre isso, 5, 6 anos por Acho que aí, sim, né? faz tempo, né? É, caraca, mas enfim. Deve ter por aí, eu li o livro dele. Li também um outro livro fininho que fala sobre alguns santos, né? E os seus temperamentos. E comecei a ler esse livro também que você mostrou, mas eu não terminei ainda. Mas para mim eu também nunca tive dúvidas, assim. É muito claro que eu sou colérica, por N características, mas tem muita gente que confunde e acha que eu sou sanguínea, sabe? Acho que um pouco pelas brincadeiras, né? O jeito. Então, eu acho que é um pouco por isso, assim, acaba que a gente passa meio que pelo sanguíneo, né? Mas eu sou bem colérica mesmo. E eu achei engraçado quando você falou assim, é bom, né, que as pessoas não reconheçam, né? Quando a pessoa não reconhece, eu acho bom e tal. Mas é porque, geralmente, as pessoas olham o colérico sempre pelo lado ruim, né? Nossa, mas eu não vi aquela mulher destemperada, mas eu não vi ela de cara feia, ela tá rindo o tempo inteiro. Como que ela pode ser colérica? Não é assim, gente. Olha o olhar fuzilante do colérico, assim, mais que você, assim, claro, a gente tem que evoluir, né, e tem que amadurecer a personalidade e tal, mas tem algumas características que são marcantes, não tem como fugir delas, assim. E eu acho que as pessoas elas olham sempre para os pontos fracos, né? As nossas fraquezas. Quando falam, nossa, mas você, colérico, porque esperava algo ruim, digamos assim. E aí eu achei ótimo que você colocou esse tema dessa live para a gente pensar no lado positivo, né? Pensar nas coisas boas que o colérico tem. E apesar de ser colérico e tal, e muita gente não gostar do colérico, eu amo ser colérico. Amo mesmo, de verdade. Acho que Eu, eu sou eu, muito eu me reconciliei com o feliz. meu temperamento, acho que tem uns 2 anos, assim. E desde que eu me reconciliei, nossa, como mudou dentro de mim. Eu contando um pouquinho da minha história, eu conhecia os temperamentos há 14 anos atrás. Eu era uma jovenzinha missionária na Canção Nova e a gente tinha aqueles testes para fazer. Até o que a Thaís falou, eu hoje tenho uma resistência a teste. Quando a pessoa vem falar, eu fiz o teste, deu isso, mas não leu, não estudou, não se aprofundou, eu falo, olha, é melhor você ler e estudar. Porque nos testes eu era sanguínea, super sanguínea. Mas por que eu descobri? A nossa tendência quando responde é muitas vezes o que a gente gostaria de reagir ou como a gente reage agora. A gente não para e pensa assim, como que eu reagia quando eu era criança? Porque um ponto-chave de você descobrir seu temperamento é você avaliar como você era desde criança. Né? Porque a gente muda, tem a personalidade. Tem gente que confunde falta de educação com temperamento, que aí não tem nada a ver com temperamento, é porque você é mal educada, querida, né? Aí fala, eu sou colérica mesmo, sou grossa, faço barraco. Eu falei, nossa, mas calma aí, né? Eu não, eu não tomo posse desse barraco, calma. Então, assim, tem gente que vai confundindo, sabe? Vive como se fosse uma astrologia, é uma muleta, e aí tudo justifica em cima. Então, é o que a Thaís falou, tem que estudar. E aí eu fiquei 10 anos da minha vida achando que eu era sanguínea, vivendo, e aquilo era um conflito, às vezes, internamente, mas fui vivendo ali. E aí, quando eu fui estudar
sobre o temperamento com o doutor Ítalo Marcilli, também nesse curso antigo, era só áudio até, né? E depois que lançou o livro, eu virei pro Guilherme e o meu esposo, ele achava que ele era colérico, porque os testes dele davam colérico. E aí, quando eu estudei, eu estava grávida do Giuseppe, já pensando, né, nos filhos, em como seria a educação. Aí eu falei assim, amor, você é sanguíneo e eu sou colérica. Ele, claro que não, você tá louca. Imagina, 10 anos da nossa vida assim. Falei, não, ele não. Aí o que que ele fez? Fez o curso inteiro do padre Paulo Ricardo sobre temperamentos. Não, você tá. Imagina que um livro vai 10 anos. Aí eu falei, então tá bom. Fez o curso inteiro. Quando acabou ele, amor, você é colérico, eu sou sanguíneo. Eu falei, eu te falei. Então, assim, é recentemente, sei lá, 2 anos, que a gente fez essa descoberta que a gente tinha essa confusão, porque os dois são quentes. E aí, quando isso foi identificado, facilitou muita coisa dentro da gente. Por quê? Porque você toma posse das suas potencialidades e você vê os seus pecados. Então, eu até coloquei lá, coléricas e virtuosas. Sim, nós 4 somos virtuosas porque nós somos mulheres que lutamos diariamente para sermos mulheres que tenham uma vida santamente íntima com Deus, mulheres de conversão, porque o ser virtuosa, as virtudes, não quer dizer que a mulher é santa, pronta e perfeita e nunca erra. A vida não é linear, né? A gente bem sabe, tem os altos e baixos. Mas as virtudes, na verdade, quando você identifica seu temperamento, você fala, nossa, eu preciso dessa virtude, dessa, todas, né? Mas essas eu preciso mais. Então, a minha próxima pergunta para vocês seria, até agora que me veio assim, quando vocês forem identificando, então tem lá as limitações, né? Por exemplo, vou falar aquelas clássicas, a ira, a impaciência, né? A intolerância, a insensibilidade. Ai, quanto que eu já ouvi, ai, você é insensível, né? Aquela coisa prática, rápida, vamos, que a vida segue. E quais virtudes vocês foram percebendo que precisavam trabalhar em vocês para que isso não fosse mais tão, assim, uma reação tão instintiva, sabe? Tão, bateu, levou, né? Eu era muito assim, bateu, levou. E aí, do pensar, da paciência, do esperar, como que vocês vão administrando isso? Até pode contar algumas estratégias que vocês tenham, né? Com filhos em casa. Tem hora que dá vontade mesmo, né? A ira vem. Né? Uma estratégia que eu tenho, eu vou pro banheiro e fecho a porta. O Guilherme já sabe. Isso quer dizer que eu tô irada. Aí eu olho pro espelho e vou rezando. Eu vou rezando até meu rosto se acalmar, porque meu rosto, como se diz a minha mãe, eu fuzilo no olhar, né? Minha mãe, você fica até feia. Aí quando acalma, eu saio. Então é uma estratégia que eu tive que fazer, porque tem hora que, né, as crianças tiram a gente do sério. Então conta pra gente um pouquinho, assim, das virtudes que vocês têm trabalhado e quais estratégias que vocês podem ajudar quem está assistindo a também aplicar em casa. Começo eu? Então, você falou tanto aí os defeitos. É isso aí, né? Meu Deus, como a gente se identifica, né? Nossa, sou eu inteirinha. Então, essa questão da ira, da paciência, é aquilo que a gente tem que buscar a virtude, né? O contrário, a virtude. E esses tempos eu estava lendo sobre a paciência, que é uma coisa que eu tenho como meta na minha vida, principalmente depois que eu me tornei mãe e que eu tenho crianças pequenas, que é uma coisa que se eu não fizer um esforço muito grande, eu me deixo dominar e eu fico completamente descontrolada. E assim, irada mesmo. Eu sou aquela pessoa assim, que se eu não fizer o esforço pela virtude, eu passo o dia berrando com os meus filhos, sabe? Assim, louca. Dando aquele olhar, assim, aquela coisa de fuzilar. E eu tava lendo sobre a paciência, falando que a paciência, ela é uma virtude passiva, né? No sentido de você aceitar, internalizar as contrariedades. E um colérico precisa aprender muito a respeito disso. Tem muita coisa na vida que a gente não pode mudar, não pode controlar. E um colérico tem problema com isso, porque a gente se sente muito capaz, nós somos capazes de fazer muitas coisas e a gente se acha muito dono das situações, só que todos os dias na nossa vida, com a vida prática, no trabalho, com as crianças, com o marido, tem um monte de coisa que a gente consegue controlar.
né, uma criança sendo criança, quebrando um copo, berrando fora de hora, fazendo alguma coisa errada. E assim, eu tenho esse exercício, então, né? Desde que eu coloquei isso na minha cabeça, que a paciência é uma virtude de você aceitar passivamente como as contrariedades da vida, o sofrimento inevitável, é também uma coisa que trabalha a humildade do colérico, sabe? Em olhar para uma criança e eu entender que ela é só uma criança, que ela tem limitações. Parece bobo isso, né? Mas às vezes naquele momento, aquele ímpeto, porque aquilo que é mais animal nosso vem, que é a ira, você não pensa, né? Você não pensa que é só uma criancinha, que ela não tem culpa, às vezes, se ela fez uma bagunça, assim, se ela tá aprendendo a lavar a mão sozinha e você vai no banheiro, ela fez uma poça d'água e a água escorreu pela mão e já tá aquela nojeira. E você não pode olhar para aquilo e dar um piti, né? E catar a criança e falar: o que você tá fazendo? Você não sabe. Não, realmente ela não sabe. Ela é uma criança, né? Então, eu tento fazer esse exercício todos os dias, de parar, respirar e aceitar, sabe? Aceitar que vai cair, que vai sujar, que eles não vão me obedecer no primeiro momento, que é criança, então eu tenho que repetidamente ensinar. Para o meu marido isso é muito mais fácil, assim, ele sendo fleumático, ou ensinar a dar um banho sozinho, ensinar a comer sozinho. Sabe, esse processo todo da lentidão da criança, normal, até por questões motoras, uma série de coisas, assim. A gente é muito para ontem e, né, a gente precisa lembrar que a criança é criança, que existem limitações, que as pessoas não estão na página. Então, eu faço muito esse esforço, né, da paciência e da empatia mesmo. A gente tem um olhar muito utilitarista das pessoas, né? Eu percebo isso, assim, às vezes, né, a pessoa é boa se ela serve para alguma coisa, se ela tem uma aptidão, se ela é capaz, o que você pode fazer. E é engraçado que quando a gente tem uma vida em família, a gente se abre aos filhos, não é assim. Os nossos filhos não estão aqui para servir para alguma coisa, é a gente que está aqui para servir para eles, né? Então a gente precisa muito se educar. Como é que eu vou educar meu filho, passar virtudes para ele se eu sou descontrolada, se eu não entendo as limitações dele, se eu não tenho paciência para ensinar que ele dê os passos dele sozinho, né? E se a gente se deixa dominar por essa ira, essa impaciência, você mata até a ternura, né? Difícil. Às vezes o colérico não é que ele tem dificuldade para amar ou ser carinhoso, mas para quebrar um pouco dessa questão utilitarista e demonstrar o amor, né, nessas pequenas coisas, né? Na paciência com a limitação do outro. Enfim, essa questão toda é muito difícil para o colérico e é uma coisa que eu tenho em mente, é meio que um exercício diário que eu faço, sabe? Paciência, empatia, demonstrar o amor nessas coisas. Fantástico. Eu tenho uma dificuldade enorme nisso também, Thaís. Eu me vejo muito no que você falou. Para mim, assim, é uma luta, e é uma luta enorme. Eu escrevi uma vez sobre isso no feed já, que assim, eu sou hoje muito melhor do que eu era 2 anos atrás. Porém, eu olho para mim e tem gente que fala: nossa, você é paciente. Eu falo: meu Deus, onde, sabe? Não, eu não sou paciente, é uma luta constante, é aquela coisa que queima por dentro, que arde e fica borbulhando, e você respira e fala assim: meu Deus, se eu extravasar agora, se eu falar com alguém, vai ser para ofender, vai ser uma coisa descontrolada, vai ser uma coisa assim, aquela coisa que explode mesmo, né? Aquelas cenas de explosão. Então, eu vou assustar as pessoas, eu vou ofender as pessoas. Então, isso, para mim, é uma luta constante, assim. Isso, essa sanha controladora, essa coisa soberba do colérico de querer controlar, né? Então, assim, Sua Majestade não pode ser incomodada, ela não pode limpar a mãozinha da criança, né? É meio assim, né? Ai, nossa, acabou o dia da princesa. É meio assim, né? Sendo cruel conosco mesmo, mas é assim, né? Nossa, acabou a tarde da princesa, agora ela vai ter que limpar o chão 2 vezes. Nossa, que drama, né? Mas é assim, é porque a gente vai colocando as coisas na cabeça. Eu percebo que, assim, eu entro num modo de foco muito... que fica aquilo que o pessoal fala: ai, nossa, como vocês são insensíveis. Porque, de verdade, a gente esquece, às vezes, o propósito das coisas, porque a gente foca demais. Eu vejo que às vezes eu foco demais numa coisa e eu esqueço que o propósito são as pessoas. Então eu tô lá, tipo, com aquela carranca, assim, horrível, assim, andando pela casa, tipo, parecendo uma louca. Tipo, eu tenho que arrumar, eu tenho que limpar. Aí alguém me interrompe e eu já,
Tipo, já viram assim, quem ousa me incomodar? Aquela coisa assim, eu tô focada, não me incomoda, não me incomoda, eu tô focada. No Já viram marido assim, assim, arrepiado. o que que foi? Você não fala nada, mas o jeito que você olha, o que que foi? O que que eu Aquela fiz? carranca. Exatamente, quer dizer, a gente está focada. Eu percebo que eu sou muito assim, eu estou focada no resultado das coisas. Então, eu fui dormir no dia anterior e falei, nossa, a casa ficou bagunçada, ou então, sei lá, as crianças brigaram, ou o almoço saiu do horário. Amanhã não será assim. Aí pronto, é uma mulher e uma missão, né? Assim, eu vou reto. Então eu fico assim, tipo, tensa, né? Tem hora que eu me vejo, gente, assim, sem brincadeira. Às vezes as crianças estão falando comigo, quando eu vejo, eu tô assim. Tipo, sabe aquele gato assim? Aí eu paro, falo, não, eu não posso responder porque eu vou ser bruta. Aí eu percebo que eu tô tensa, aí eu vou voltando, assim. É muito instintivo, é muito animal, é horrível. Assim, aquela coisa que queima por dentro, né? Você sente que borbulha. É uma luta constante. E esse ano eu fiquei pensando muito, eu gosto desses propósitos de ano novo, né? Aí no fim do ano eu fiquei pensativa, tal. Quando chega o Natal, no Advento, eu vou colocando, eu fico o Advento inteiro refletindo sobre os meus propósitos do ano que vem. Aí eu falei, olha, eu preciso aprender a relaxar e lembrar das pessoas, porque eu tô dentro de casa por causa dos filhos, eu não tô dentro de casa por causa da casa, né? O propósito é esse. E eu começo, né? Aquela loucura, não, porque a casa tem que estar arrumada, porque senão as crianças ficam nervosas, porque o almoço tem que sair na hora. Mas assim, isso é pela família, não é pela casa, pelo horário, pelo gosto de bater metas, né? Para ser uma mulher que dá conta das coisas, né? Como o povo gosta de dizer, ai, dá conta, não dá conta. E eu percebo que eu entro num foco tal que eu fico numa carranca, assim. Então eu viro uma estátua, sei lá, gárgula, eu não sei o que eu viro, mas eu fico assim, com uma carranca horrível, assim, uma cara de mau humor o dia inteiro. Então, assim, não me interrompam, pelo amor de Deus. E não é assim, né? A gente tá dentro de casa, quando eu paro para pensar, assim, eu paro, relaxo, penso fora da situação. Eu olho e falo, poxa, assim, eu estou numa situação que eu tenho que estar aqui para educar meus filhos, eu tenho que estar aqui para ser uma referência afetiva para eles. Eles vão ter memórias disso aqui, eles vão ver sempre uma louca andando, tipo, atrás, tipo um burro atrás da cenoura louco, assim, ensandecido, com o olhar, assim, a louca indo atrás da meta, sabe? Eles não têm essa visão. Eles têm que lembrar de mim sentando, dando risada, sorrindo, né? Então eu fico assim, eu tenho me monitorado para parar em alguns momentos, me deixar interromper. E assim, eu vejo que cada filho vai ensinando uma coisa pra gente, né? O Matheus, ele veio me ensinando as coisas muito devagar, porque eu era muito verde, e Deus me deu uma colher de chá. Então, eu era uma criança que entrava no ritmo e tal, e o Francisco, ele veio assim, atropelando tudo. Então, tipo, ele é uma força da natureza. E ele tem esse jeito muito alegre, fanfarrão. Então, às vezes, eu tô lá, tipo, ensandecida, assim, no foco. Aí ele solta uma piada, eu fico, nossa, é mesmo, né? Eu tô aqui com as crianças, eu tô aqui para conversar com elas, eu tô aqui para curtir com as crianças, né? Então, eu tenho efetivamente que parar de vez em quando, dar atenção para elas. Não é só assim, ah, eu tenho que manter a casa organizada, eu tenho que manter as coisas funcionando. Lógico, a gente tem que dar conta, né, de um certo equilíbrio, tem que buscar um certo equilíbrio, mas a gente não pode deixar de perceber que tem pessoas envolvidas nisso e que elas são a razão de ser, né? Então, para mim, assim, a paciência, né, essa questão do controle de todas as coisas, essa soberba, assim, ah, não posso ser interrompida. Vossa Majestade não será interrompida. Essa coisa meio... É muito soberbo isso, né? E a gente é assim. E para mim, essa coisa da carranca, assim, eu foco e fico assim, tipo, ah, o Batman, sabe? Eu vou na motoca, assim, devastando a cidade. Eu vou fazendo as coisas, ninguém me interrompa, né? Isso para mim, assim, é matador. A carranca é terrível. Então, Suzana. vocês foram falando e parece que eu fui vendo o filme da minha vida passando assim na A minha gente frente. vai se identificando, né? Vai. Exatamente assim, a mesma coisa. E aí a Ana estava falando sobre essa questão da carranca, como que eu descobri isso, né? Porque até então eu achava que eu era muito expressiva. Nossa, que ótimo, eu sou muito expressiva, eu consigo colocar meus sentimentos para fora e eu falo pelos olhos, pela boca, não sei o quê. Isso aqui é por equívoco, né? Um engano completo. Uma vez eu fui fazer um vídeo com o meu marido e com as crianças para o aniversário de um padre amigo nosso, sabe? E aí o meu marido errando milhões de vezes lá fala e tal, porque é uma piadinha, enfim. E aí, numa determinada hora do vídeo,
eu vou e falo assim, poxa, amor, não é possível, pela 10ª vez, sei lá, alguma coisa assim, só que a minha cara, assim, era uma conversa normal. Sabe quando você tá falando assim, poxa, não é possível, que eu não sei, que é uma conversa simples. Mas a minha cara é como se eu tivesse assim, numa reunião hiper mega power estratégica e que todo mundo tivesse acabado com, como se fosse acabar com o mundo, sabe? Aquela coisa assim. Aí eu olhei para ele, revendo o vídeo, né? Eu olhei para ele e falei assim, caracoles, eu falo normalmente assim, ele falou assim, com muita frequência. Não, eu falei assim, não, não é possível, gente. Ninguém merece me ver desse jeito, né? Ninguém merece ficar olhando para mim e ver minha cara desse jeito o tempo inteiro. Tanto é que hoje eu coloquei naquela caixinha de perguntas, lá no meu Stories, uma foto. Na verdade, foi uma foto que eu tirei de um vídeo que eu tava exatamente com essa cara, lá no encontro de Curitiba, sabe? Então, todas as vezes que eu olho para isso, que eu me lembro desse rosto, dessa expressão, né? Desse porque você mata uma pessoa com um olhar, sabe? Você mata uma pessoa com a forma que você fala. E você não só mata ela, você faz com que ela se interiorize e deixe de colocar para fora aquilo que de bom ela tem. Digo isso, inclusive e principalmente para os nossos filhos, sabe? Porque quando eu vejo as crianças fazendo exatamente o que eu faço, da mesma forma, reagindo com os irmãos, ou com o pai, ou até comigo, da mesma forma que eu reajo, eu acho que isso é o meu maior motivador para tentar ser diferente. Claro que são muitas tentativas e a gente recomeça todos os dias e faz parte, né, da vida, porque ela realmente ela não é estável, né? Como a Thais falou, ela tem muitos altos e baixos. Mas todos os dias eu acordo e peço para Deus nas minhas orações da manhã para que Ele me ajude a ter mais leveza. Então, assim, não só paciência, sabe? Mas a leveza mesmo de parar e olhar um filho contando alguma coisa sem estar pensando no que eu tenho que fazer no segundo seguinte. De olhar para ele, dar atenção mesmo e ouvir o que ele tem para me dizer. Porque são momentos que daqui a pouco eu não terei mais, sabe? Esses dias eu tava vendo, esses dias não, já tem algum tempo, eu vi a Camila gravando, a Camila Badi gravando um vídeo do filho dela contando, é, falando sobre o Senhor dos Anéis, né? E aí eu via ela conversando com ele, e eu falando assim, é mesmo, meu filho? E ele falando. Na hora, eu me lembrei como que eu converso com os meus filhos sobre livros. É andando pela casa, é pegando brinquedo, é recolhendo. É mesmo, João? Que legal, que interessante. Você viu? Pega aquilo ali para mim, meu filho. Não pise aí que você tá molhado. É assim. É tipo um furacão. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença na vida deles quando eles tiverem que fazer o mesmo, independente do temperamento deles. Eu acho que esse tipo de coisa eles levam para a vida. E eu acho também que vai influenciar demais naquilo que a Ana falou das lembranças afetivas, sabe? Então, todos os dias, apesar de ser a minha maior dificuldade, essa com certeza absoluta é a maior. Claro que eu sou soberba, vaidosa, um trator, tudo isso que vocês falaram, mas eu acho que o pior para mim essa quantidade de coisas que eu tenho que fazer o tempo inteiro, que eu acho que eu tenho que fazer e tal. Ou às vezes eu chego em casa, igual hoje é um exemplo disso também, assim. Se o André estiver assistindo, amor, me perdoe mais uma vez vou pedir perdão, né? Mas para a live, né, para acontecer a live, eu estava estudando com os meninos, a gente acabou umas 7 e pouca. Quando eu saí daqui, tinha iogurte derramado no chão, ninguém tinha jantado ainda, tinha livro perto do iogurte. Cara, tudo caos. Eu fui no banheiro, a toalha estava não sei onde, papel higiênico estava não sei o que. Daí isso, eu olho para isso e fico louca, porque eu falo, cara, eu tenho tempo e não sei o que eu vou fazer. Mas aí eu comecei a falar com as crianças de uma forma mais bruta. E aí a minha filha, a Lulu, ela me falou uma coisa que é muito particular, assim, sabe, de uma história nossa, de vida mesmo, assim. E naquela hora eu falei, nossa, que bobeira minha. O que eu tô fazendo? Aí eu já parei, sabe? Eu já fui mais tranquila, já fui ficando mais tranquila. Eu acho que a gente precisa de momentos, assim, para fazer com que a gente pare e pense mesmo. E quando você pergunta assim, Fernanda,
quais são as suas táticas, né? O que você faz para tentar exercitar a virtude, trazer isso para você, né? Não é algo que seja fácil de fazer, mas é uma coisa que me ajuda muito, viajar, assim, e eu digo assim, viajar no limite mesmo, sabe? Quando você não tem controle de nada, porque o controle que o colérico tem, ou essa ilusão, né, de achar que tem o controle de tudo, é o que leva você a ter soberba, é o que leva você a achar que sabe fazer muito, que faz muito bem feito, muito melhor que todo mundo, que faz você achar que você é determinada, uma mulher, uma meta. Então, quando você perde esse controle, acontece aquilo que a Thaís falou, da passividade. Você tem que aceitar a situação. Não há o que fazer, entende? Não há o que fazer. Não há cara feia, não há dinheiro, não há uma ação, sabe? Cai por terra toda aquela história de ter possibilidades. Oi, Francisco. O invasor preferido de lives, né? Cara de pau. Oi! Oi! Isso te Dá boa noite pro pessoal, seu cara de pau. Tchau. Tchau. Vai com o papai. Ele tá aqui. Posso entrar? Posso falar pra mamãe boa noite? Ele é muito cara de pau, né? E eu acho que ele é colérico. Dificilmente ele não será, assim. Eu acho que com 99% de chance. Então é isso, assim, só para fechar, eu acho que você se colocar em situações onde você não controla nada, sabe? Você se colocar à prova, isso ajuda demais a forjar o seu caráter, a sua personalidade, a amadurecer, sabe? Porque eu acho que isso tudo é um pouco de imaturidade. Eu acho que, como a Ana disse, a idade ela vai trazendo muitos benefícios para nós, graças a Deus. Eu percebo assim que a paciência é unânime, né? Nós quatro. Acho que toda colérica, gente, todo colérico, assim, a paciência com o tempo do outro, principalmente quando né, ou é fleumático, é melancólico, tem, né, todo um processo, assim. Depois tem a virtude para mim também, assim, que é uma luta da esperança, esperar. Nossa, eu odeio esperar. Odeio. É uma luta, meu Deus, e como Deus me quebra nas esperas. Nossa Senhora, sabe? Eu chego às vezes assim, até arrepiar, eu tenho vontade às vezes de ir embora. Eu chego numa loja para comprar, sabe? É isso, é prático, é rápido, vamos, não me enrola. Então, assim, calma, espera, aproveita. Meu marido já ama olhar os preços, olhar, né, o que tem. Eu fico, calma, Fernanda, calma. Aí eu fico conversando comigo. Conversar comigo me ajuda muito também. Né? Eu mesmo e falando nesse controle, né? Você tá aqui, olha o momento, ele tá, né, feliz, enfim. Uma coisa que me ajuda muito também que vocês falaram, eu lembrei, é o meu filho. Quando eu começo a ficar com a cara, né, que aqui tem até uma marca, já que raiva, eu falei, não, gente, eu não posso ter essa marca. Aí eu fico tentando fazer até assim, uma marca assim que às vezes a gente fica assim, né, muito sério, tensa e calculando. E aí meu pai tem, eu não, Jesus, eu não quero essa marca. Eu falei com o Guilherme, vou botar um botox aqui. E aí meu filho fala assim, quando eu começo, ele, mamãe, você tá triste? Aí eu falei, ai, é a cara. Eu, não, filho, aí eu faço até assim, não. Eu não tô com vontade de rir, sabe? Mas aí eu aprendi uma estratégia com o sacerdote, até salesiano, ele era muito carrancudo. E eu ouvi isso há uns 10 anos atrás. Então, todo dia de manhã ele acordava e ele se esforçava o músculo do sorriso e do rosto. Então, ele ficava assim na cama, sabe? Porque ele era carrancudo. E aí ele foi tido lá perto da idade, perto de morrer, como um dos padres mais sorridentes. Um dos padres que tinha o sorriso mais bonito. E isso me marcou muito, né? Então, eu tenho esse exercício também... vocês falam muito do rosto, de acordar às vezes, sabe? E ficar lá às vezes assim. Ou eu tô na mesa em algum lugar, aí eu fico assim, mas eu não tô com vontade de rir, mas é por causa dos músculos, que aí vai soltando, vai ficando mais leve, né? E uma coisa que me ajuda, meu marido é sanguíneo, então ele traz a leveza, a alegria, ele me quebra, ele faz eu rir. E meu filho é super engraçado, gosta de
né? Ele é todo assim, gosta de fazer a gente rir, ele acha o máximo. Então, graças a Deus que a minha família tem me salvado, né? Eu falo assim, por exemplo, nessa gestação, toda gestação para mim é uma luta. O final, a espera, sabe? Eu não consigo. Hoje eu estava sentada, literalmente, com aquele tanto de contração, essa é a minha última live, né? E as contrações vindo e eu olhando. As blusas ali que eu precisava colocar, tirar, o varal com roupa, aí pensando que na cozinha tinha compra, sabe? Aí a cabeça, né, do colérico vai indo na casa inteira para organizar. Aí eu olhei e falei, hoje eu não tenho como. Aí eu brincando com o José, falei, não, eu vou focar porque isso aqui vai passar. Aí meu marido veio e falei, amor, quando você puder, né? Onde que eu ia falar assim um dia na minha vida? Quando você puder, por favor, você guarda a conta, e nananã, que ele tá me ajudando muito. Aí ele, tá bom, no tempo dele. E isso não gerar briga mais, hoje para mim é uma conquista, assim, que eu olho e falo, meu Deus, obrigada. As virtudes foram me salvando. Assim como a Thaís foi estudando a paciência, eu tenho estudado sobre as virtudes do lar e tudo mais, e como elas me salvam. Porque na hora que eu vou para mandar, porque a gente adora mandar, né? Então, vai pegar essa roupa, pelo amor de Deus, você não tá enxergando. Aí eu vou, meu bem, por favor, né? Então, assim, gente, as virtudes salvam todos os temperamentos, isso é fato. Sim. Queria agora Sim. perguntar. Deixa eu só falar uma coisa com relação a isso que você falou sobre a questão de sorrir, né? Antes eu achava que você tinha que fazer algo quando aquilo era natural, sabe? Quando você tinha vontade de fazer aquilo, que se você fizesse aquilo sem ter sem ter vontade, era algo falso, forçado, que não valia a pena, que não valeria, não contaria pontos, digamos assim. Até o dia que eu li no livro A Educação da Vontade, que muitos dos hábitos eles são criados quando você for pelo lado de fora para dentro, né? Quando você começa a exercitar, mesmo que você não tenha intenção nenhuma, mas que a sua intenção seja ruim, você não tem intenção boa naquilo. Ainda assim, muitos deles são formados você executando, e aí depois aquilo, com o passar do tempo, você vai fazendo, e aquilo se torna natural a você. Então, essa questão do sorriso é muito isso, sabe? Eu acho assim que muitas vezes a gente não tem vontade de sorrir. Claro que não. Você tá ali com 1000 coisas passando na sua cabeça, para que você vai sorrir? Tem que executar, terminar e acabou, mais nada, né? Quando você para e começa a sorrir, e sorrir do nada mesmo, às vezes eu me pego assim, tô andando pela casa, e aí eu me lembro de sorrir. Aí eu dou um sorriso assim do nada, e os meninos até falam, tudo bem, mamãe? O que foi que você viu que tá engraçado? Eu falei, não, nada, tá tudo bem, assim, porque é um esforço mesmo, sabe? E uma coisa que é boa no colérico, que ninguém pode negar, é que o tal do colérico tem muita força de vontade, né? Assim, a vontade do colérico, essa disposição por se superar, por ir até o final, por conseguir, por ir e não parar, essa vontade ela tem que ser usada para nos trazer muitas coisas boas, para nos ajudar com outras virtudes. Então, hoje eu estava pensando na sua temática, né, e na pergunta que você fez para a gente, né, como cultivar outras virtudes. Eu acho que a melhor forma para o colérico, para ele fazer isso, é ele usar a própria vontade para executar esse plano, sabe? Porque quando se fala muito no colérico, dos pontos negativos é falar assim, o colérico é teimoso. Porque ao invés de falar que o colérico é teimoso, a gente não troca e fala assim, o colérico é determinado e ele só precisa ser ordenado nessa determinação. Você é teimoso quando você está indo para o lado errado, quando você está indo fugindo da verdade. Quando você tem a verdade, quando alguém te mostra, quando você conhece a verdade, aquela teimosia ela passa a ser uma determinação e essa determinação é excelente. Porque você vai, independente do que as outras pessoas falem, você vai seguindo aquilo que é o certo e acabou. Isso é o que todo mundo deseja, sabe? Então,
que a gente, que os coléricos que estão aí assistindo a live, né? Que a gente use essa determinação e essa vontade forte para seguir a verdade, para seguir a bondade, né? Aquilo que nos trouxe aquilo e a quem devemos voltar, né? Que a gente esqueça um pouco as fraquezas, porque quanto mais você foca naquilo que é bom, você não tem muito tempo para olhar lá as suas fraquezas. Ah, que você é irado, que você é teimoso, que você é isso, aquilo, outro. Vai pelo contrário, né? Volta aqui e dá foco naquilo que você tem de bom. E ordena aquilo que precisa ser ordenado. E acabou. Segue nisso daqui. Fantástico. E é interessante que essa coisa do foco, da determinação, é algo muito requerido pelas empresas, né? Então, todas nós aqui somos empreendedoras, né? Temos nossos trabalhos. Então, assim, antes da família, dos filhos, com certeza a gente tem histórias de algum momento de destaque dentro daquilo que fazia. Porque meu psicólogo que me ajudou muito a entender isso, teve uma época que eu estava me forçando a ser fleumática. Imagina, eu estava quase morrendo, né? Surtando. Porque eu falava, gente, eu queria ser fleumática. Olha aí, não sofre, não vive, não grita, não sabe? É uma... Aí uma vez uma amiga minha fleumática falou, não fala isso, porque você não sabe tudo que a gente sofre por dentro. E aí eu falei assim, não, mas pelo menos, né, não causa. Porque onde a gente vai, a gente também causa, né? E aí eu tava nesses dias cansada de, né, aquela coisa toda, e meu psicólogo me ajudou a entender assim, nós coléricos, e o sanguíneo também, tem uma luz própria, é como se fosse uma estrela na testa. Você pode tampar, você pode fazer o que você quiser, que não adianta, ela vai brilhar. Porque faz parte das características, né, da liderança, desse querer o bem, ainda mais quando a gente é mulher de Deus, né? Que a gente quer o bem do outro, a gente vai, nossa, move céu e terra, faz caridade, faz um arrastão, a gente faz muita coisa boa, né? Então, as empresas, hoje, elas têm esse olhar, assim, mais voltado em temperamento, e elas querem esses empreendedores, né? Então, a minha pergunta é, vocês foram abrindo mão, né, do mercado de trabalho para assumir a família dentro do lar. Aqui estou falando com 3, né, incluindo eu 4, donas de casa, né, esposa, mãe, mas que são empreendedoras, que trabalham. Estou falando com uma bancária, estou falando ali com a fundadora da Stella Maris, estou falando com a transformadora do lar, no homeschooling, né, com os cursos. Então, querendo ou não, mesmo assumindo a família dentro de casa, então eu não presto conta a um chefe de fora, uma empresa, terceirizo meus filhos e tudo, mas eu também trabalho, nós também trabalhamos. Então, como que vocês administram? Casa, não, vamos começar direito. Como vocês administram? Marido, filhos, casa, homeschooling, porque vocês já são homeschoolers, né? E empreendimento. Gente, como que vocês conseguem fazer esse malabarismo? Nisso eu preciso dizer que com certeza o temperamento ajuda. Ai, meu Deus. Bom, exatamente. Agora vamos falar bem dos coléricos, né? Que essa parte a gente se dá bem, né? Vamos combinar que se é para ser multitarefa, é bom ser colérico. Então, é uma loucura, né? Mas, assim, é bom porque, como você falou, essa questão de muita coisa é um desafio pra gente. A gente se sente motivado com essa coisa toda, né? É até engraçado que você falando de homeschool e tal. Eu tô aqui no momento meio de transição, meio que assumindo a educação, assim, do Tomás em casa e a minha mãe aqui, eu tô até pensando que a minha mãe sempre fala, né? Você precisa de uma ajuda em casa, você tá muito sobrecarregada, porque ela vem aqui me visitar, ela vê, é o almoço, são as crianças, é a Stella Maris, é puxada. Aí você vai inventa ainda de fazer educação domiciliar. Mas é assim, eu acho que essa energia toda do colérico, essa vontade de fazer, né? Eu achei o máximo a descrição da Ana, assim, tipo Batman. Achei sensacional. Pega a moto e vai. Um trator passando por cima de tudo. Não, mas assim, se for bem direcionado, isso é excelente, né? Porque realmente a gente consegue fazer render as coisas. E como a gente tem essa coisa de eu posso, né? Você quer fazer muito bem feito tudo aquilo que você faz, né? Então, se você quer ensinar as crianças, você vai
você não vai se contentar em fazer as atividades. Você vai ficar acordado até tarde, você vai estudar, e você vai fazer um curso, e você vai fazer alguma coisa, e no trabalho, o que você pode aprimorar, né? Disso aqui, vou pagar os meus boletos, então eu levo isso muito a sério. A gente está sempre tentando ter mais trabalho, né? Que a coisa cresça, se desenvolva. Em casa, família. Eu vejo que, assim, como a Suzana estava falando, essa força de vontade, essa vontade forte do colérico é uma coisa muito boa, porque a gente não desiste, assim, a gente é muito perseverante no que a gente quer. Então, assim, isso que é muito bom da gente ter religião, né? Eu acho que até na outra live das coléricas, a Ana estava comigo, e a gente falava, né, que realmente a gente ter a religião salva, porque a gente tem o foco que é o céu, é a salvação, são as virtudes. Então, eu não desisto, assim, eu consigo ver claramente todas as minhas misérias, os meus defeitos, mas eu não desisto de fazer melhor, de tentar encaixar naquele dia que eu acordei e falar, hoje eu não vou berrar, hoje eu não vou gritar, e eu vou tentar pegar todo esse fogo, essa energia e colocar em coisas que rendam para o bem, né? Então, eu tento puxar minha família, assim, no fim da tarde a gente vai rezar o terço, aconteça o que acontecer, eu vou parar, eu vou respirar, eu vou largar o caos na cozinha e eu vou ler esses livrinhos aqui para minha filha, eu vou estudar agora, sabe assim, é como a Suzana falou, eu tô com a cabeça a milhão, mas eu vou parar, eu vou olhar para o meu filho tá com quase 5 anos e tá naquela fase maravilhosa que eles adoram bater um papo, né? Criança nessa idade, eles começam a falar, você vê o vocabulário deles enriquecendo. Gente, a gente vai perder isso, né? Então, assim, todos os dias eu faço esse exercício. Não, eu vou olhar para o meu filho, eu vou prestar atenção, eu vou trocar com ele. Eu não vou fazer só sabe? Ele tá querendo conversar e ele tá se desenvolvendo, sabe? E então realmente assim, ter toda essa energia pra gente conseguir começar o dia, encarar e falar assim, eu vou dar conta. Não no sentido de, eu sou uma super mulher, eu faço tudo, eu aconteço. Mas assim, pelo menos eu vou dar conta de amar, de servir de uma maneira satisfatória, sabe? Eu não vou surtar, eu não vou deixar tudo degringolar aqui. Eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, o almoço tem que estar pronto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, no meu caso, né, eu tenho que atender os fornecedores, eu tenho que falar e tal, falar com as meninas, as clientes e tudo mais, mas não perder o foco do que importa, né? Então, toda essa energia usada para coisas boas. Então, eu vou me desenvolver mais no meu trabalho, mas eu vou dar atenção para o meu filho, eu vou dar atenção para o meu marido, eu vou botar todo mundo para dormir. E eu vou tirar ali a força do âmago, eu vou ficar com meu marido, a gente vai jantar, a gente vai conversar. Então, eu acho que esse é um lado muito bom que a gente tem que explorar mesmo do colérico, né? A gente tem essa energia, essa força. Muitas vezes a gente vê outros temperamentos que têm uma dificuldade com essas questões que a gente não tem. E ao invés de justamente botar fogo em tudo e virar uma catástrofe, a gente tem que fazer isso ser muito produtivo, porque a gente acabou falando muitas coisas ruins novamente, assim, né, do colérico, que a gente precisa trabalhar a paciência, que a gente é muito irado, mas isso é realmente uma coisa muito boa, né? A gente tem uma energia, tem um foco grande, uma força de vontade grande, e se a gente usar isso para o bem, a gente consegue produzir muito bem em todas as áreas da vida, como você falou, Fê, a empreendedora, a mãe, a esposa, a dona de casa. Eu acho que a gente tem que aproveitar o lado colérico para fazer frutificar tudo isso. E os grandes santos da igreja tem todos os temperamentos, mas os grandes, a maioria era colérico. Porque tinha essa coisa da força, né? Exatamente o que você falou, para o bem, para o céu, né? E aí o foco, a determinação e ajudava a transformar as realidades da sociedade. Então, é exatamente o que você falou, as qualidades que nos ajudam, na verdade, né? Administrar tudo isso dentro de casa. Ótimo. Não, eu acho excelente esse lado de ser eu sempre ouvia isso, né? Antes de eu conhecer essa coisa dos temperamentos, você é muito determinada, você é muito intensa. E de fato eu sou capaz, né, de dar esse fôlego, né? De manter esse fôlego por muito tempo. Eu vejo que essa capacidade de perseverar, de não desistir, me ajuda muito. Porque são muitas coisas em casa, então eu tô sempre trabalhando a minha cabeça, assim, pelo lado colérico, eu tô sempre pensando assim, tem que ficar bem feito, tem que ficar mais bem feito. Então,
Eu brinco que eu acordo e durmo pensando assim, meu Deus, como vai ser amanhã? Será que eu vou conseguir fazer melhor? Como vai ser o meu dia de amanhã? Hoje foi um fiasco. Hoje mesmo, eu lembro que teve algum horário da casa que estava tudo virando para lá e para cá. E aí, acho que foi na hora que eu fui botar a Catarina para dormir. Aí eu fui botar ela para dormir, fui fazer uma oração, aí eu parei e pensei assim, meu Deus, me ajuda a fazer esse dia render? Me ajuda a fazer esse dia valer a pena? Vamos recomeçar, né? Aquela coisa assim, tudo bem, de manhã eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer, mas agora eu quero fazer. Então vamos lá, essa determinação, né? Santa Teresa d'Ávila fala, né, que para a gente ter uma vida de oração, tal, etc, a gente precisa ter uma determinada determinação. Acho que para tudo que a gente quer avançar, né, na vida, a gente tem que saber manter esse fogo por muito tempo, né? Tem que saber, nem que seja de, assim, uma chamazinha pequenininha, a gente tem que saber manter acesa. E isso me ajuda muito para lidar com as coisas da casa. Eu estou sempre pensando assim, eu estou sempre tentando reorganizar as coisas. Eu não sou naturalmente organizada, pelo contrário, eu sou ultra bagunceira, mas eu fico sempre, eu gosto muito dos processos, eu gosto muito de saber como as coisas funcionam, como elas se organizam bem, isso me atrai muito. Né? Acho que como toda pessoa controladora, isso me atrai muito, saber como as coisas funcionam bem. Então eu fico sempre pensando, eu mudo o horário do banho para cá, eu faço tal coisa para lá, então eu vou fazendo os testes, eu vou fazendo os testes. Ah, não, eu preciso de um dia a mais com meu marido para a gente conversar. Ah, então vai ser tal dia. Ah, então toda semana a gente vai fazer assim. Eu tô sempre nesse fogo, assim, né? E hoje, assim, que eu tenho essa visão, né? Como a gente falou da importância da religião, hoje que eu tenho essa visão de que a gente realmente tem que se desgastar pelo outro, que a vida é serviço mesmo, senão ela não vale a pena. Eu vejo que a gente se mantém nesse pico, assim, e tudo bem. A gente foi feito para isso. Então, assim, nós que temos essa inclinação intensa, essa inclinação de manter, de soltar um fogo, a gente consegue se manter nesse pico por muito tempo, porque a gente foi feito para isso, né? A gente foi da mesma forma como, sei lá, o melancólico tem essa coisa da estabilidade, né? A gente foi feito para dar um gás e manter por muito tempo. A gente aguenta isso. Eu vejo que isso me ajuda. Querer estar sempre olhando, observando como que eu poderia fazer melhor amanhã. Eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Eu vejo que isso não me estressa. Com a religião, isso não me estressa, isso me impulsiona. Então, quando eu olho os meus defeitos, eu falo, putz, deu tudo errado hoje, como é que eu posso fazer? Eu paro, reflito, amanhã eu mudo, isso não me faz mal. Pelo contrário, eu vi a minha miséria e amanhã eu vou trabalhar em cima dela. Ótimo, então vamos embora. Vamos embora, é isso mesmo, eu sou cheia de defeito, amanhã vamos tentar melhorar. Eu vejo que isso me ajuda, assim, esse lado do colérico me ajuda nisso. Uma coisa que eu acho muito interessante no colérico e que ajuda demais a essa questão da determinação, que andam juntos, assim, é que o colérico é muito otimista, né? Então, assim, dificilmente você vai ver algum colérico reclamando da vida, reclamando assim, ai, amiga, aconteceu tal coisa, e eu Tá tô muito triste. difícil. Muito difícil acontecer, só se algo for grave mesmo, assim. Ou sei lá, não sei o que aconteceu TPM, com ele. TPM, só se for no TPM, no TPM acontece. Ele conviveu muito com algum melancólico nos últimos dias, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito difícil você ver um colérico desanimado, assim, achando que não vai dar certo alguma coisa. Sempre são planos megalomaníacos, sempre você acha que vai dar certo, enfim. E isso eu acho muito positivo, inclusive para quem trabalha em empresa, né? Assim, quando você citou essa parte do profissional, né? Eu me lembro que quando eu entrei na minha empresa, eu trabalhava assim 12, 14, 15 horas por dia, assim. O André ia me buscar e eu falava assim, amor, só mais 10 minutos. Ele ficava lá 30, 40, 1 hora e meia. Muitas vezes isso aconteceu. E hoje eu tenho amigos dessa época que estão num cargo altíssimo e que existe uma possibilidade né, de se eu tivesse continuado, eu estar nesse mesmo cargo. Mas assim que eu engravidei do meu primeiro filho, graças à religião, graças a Deus, né, eu entendi que o meu futuro, como que eu posso dizer? A minha entrega máxima não era ali, né? Que era na minha casa. Então, para homens que estejam assistindo aqui, ou até meninas que trabalhem fora e ainda não têm filhos, não tenham casado e tal,
e desejam, né, alcançar algum cargo mais alto na empresa, é bem provável que vocês consigam, sabe? É bem provável porque esse otimismo, essa determinação, essa questão de entender as coisas, o colérico ele tem muito, que eu acho também muito interessante, isso de querer saber de tudo, assim, da verdade, de procurar a verdade das coisas, sabe? Mas por que isso? Às vezes você tem gente até que fica um pouco desconfiado do colérico, porque ele está perguntando uma coisa e você acha que ele está desconfiando de você. Não é. É porque ele quer entender os detalhes daquilo, ele quer entender como que aquilo funciona, como que se chega até ali. Então não é por mal, não pense que seja que isso é por mal. Mas isso ajuda muito na empresa, sabe? Você dar o sangue, você ser comprometido, o colérico ele veste a camisa e luta por essa bandeira, né? Ele levanta a bandeira lá e vai até o final. Isso é muito bom. Mas para dar conta da casa, do homeschooling, do trabalho, do lar, do marido, que é o principal, inclusive, né, nessa hierarquia das coisas, eu acho que o otimismo é o que ajuda muito, sabe? Porque são muitos erros que a gente comete, né? Muitos. E muitos ajustes que a gente tem que fazer. E se você não tem esse otimismo, você acaba se deixando levar ali num dia ruim, né? Aquela história, né? Dias de glórias e de lutas e de glórias, né? Então, nesses dias de muita dificuldade, se você não tiver esse otimismo, você cai mesmo, e aí o outro dia você já levanta meio ruim, e aí você não tem aquele estímulo para recomeçar. E eu acho que o otimismo do colérico ele ajuda demais nesse sentido. E uma coisa também que eu estava me lembrando aqui, que eu tenho tentado fazer, né, nesses últimos anos para trazer leveza para casa, é fazer coisas com as crianças, sabe? E fazer coisas também com o esposo. Isso que a Thaís fala de fazer um jantarzinho com o marido, ter um tempo com ele. Isso ajuda demais, demais a conta no relacionamento. Demais. Ter um tempo com as crianças também, assim, eu gosto muito de fazer bolo com as crianças, né? Gosto demais. E eles gostam muito. E você dispor de um tempo naquela sua vida louca, que tem milhões de coisas para você fazer, e você separar um tempo para isso, é que você está dando valor àquele momento de estar com as crianças, e as crianças vão reparar isso. Elas vão entender e vão se lembrar. Poxa, a mamãe tirou aquele tempo para fazer bolo comigo e eu adoro, e aquele bolo da mamãe estava delicioso. Nossa, minha mãe não existe bolo mais gostoso de chocolate na vida do que o da minha mãe, sabe? Então, assim, procurar alguma coisa que você tenha afinidade com seus filhos e em algum momento da semana você tirar esse tempo para fazer isso mesmo, sabe? É claro que eu gostaria de ter um dia com cada filho para eu saber mais da individualidade dele, né? Saber assim os gostos, né? Às vezes numa família numerosa você acaba fazendo muita coisa junto e aí você passa batido na individualidade das pessoas, né? E é claro que eu gostaria disso, mas assim, hoje é impraticável. E não adianta o otimismo que for, a determinação que for, eu não consigo fazer isso. Hoje, não, isso não é possível. Mas eu tenho certeza absoluta que hoje eu estou no meu lugar. Hoje eu estou no lugar que Deus espera que eu esteja, sabe? Aquela história de quando Jesus passar, eu vou estar no meu lugar. E isso já me é suficiente, sabe? Isso já me faz ter uma certa tranquilidade de entender que se eu fizer da melhor forma possível as coisas que eu tenho para fazer hoje, de alguma forma, como a Ana gosta de falar, Deus vai complementar o resto. E ok, e tá tudo certo, é isso. Antes de encerrar, teve uma seguidora que fez uma pergunta, eu achei muito pertinente, né? Sei que o nosso tempo está indo, mas eu achei que vale, porque como nós falamos, nós somos líderes, né? Gostamos de mandar, ter controle, lá, e vai tudo. E quando é para o marido ser o líder, né? Como que nós, mulheres católicas, conscientes da submissão da mulher, do homem que é o líder da casa, né?
Então, brevemente, se vocês puderem, fala qual o temperamento do marido, né, para ajudar, porque tem vários maridos aqui que eu já vi que tem vários temperamentos. Mas como que vocês fazem para deixar eles liderarem, né? Mas sabendo que a gente é o pescoço, né? A gente dá uma viradinha para cá, dá uma viradinha para lá. Então, conta para nós. Assim. Então, o meu marido aqui no jogo, ele é fleumático. Fleuma, eu brinco que é a minha plantinha. Sim, graças a Deus, né? Deus é bom e misericordioso com essas coléricas que manda o que a gente precisa, né? Se não fosse meu marido, meu Deus, eu tava lascada, porque é o equilíbrio, né? Que precisava, pelo menos aqui em casa. E é engraçado, porque assim, a gente sendo colérica, nós queremos que a nossa vontade impere, né? Quero que a minha vontade. E os anos de casamento, como vocês falaram, as meninas falaram, né? A maturidade, a idade, graças a Deus que a gente envelhece, porque a gente sabe que, claro, né? Velhice não é sinônimo de sabedoria, né? Não é porque todo mundo que vai envelhecer necessariamente vai adquirir todas as virtudes. Não. A gente tem que ter um esforço. Mas a gente vê que o tempo casado com o esforço pela virtude, isso dá resultado, né? Acontece mesmo. Eu percebo isso, assim, que com o passar dos anos, eu sou casada só há 5 anos, mas a coisa já melhorou bastante, assim, no sentido de... eu sempre tive aquele impulso de, assim, a pessoa tá falando, eu atropelo, né? Marido, então, quanto mais liberdade você tem, mais você corta a pessoa. Porque você tem um raciocínio muito rápido, então, e você quer convencer, quer impor a sua vontade. Então, eu sempre tive essa mania péssima de cortar, de terminar, tentar, assim, o raciocínio da pessoa, eu completar o raciocínio dela já com a minha vontade. Eu faço muito isso, mas eu tenho melhorado. E na relação em família, o que pega é isso, né? É o casal, porque a decisão é do casal, né? Vida financeira, educação dos filhos, o que a gente vai fazer, se a gente vai viajar, dá ou não dá. Até assim, né? Que hotel que a gente vai ficar, é barato, é caro, mas a gente pode gastar, não pode. A gente tem que, justamente, né? Lembrando assim, para que serve o conhecimento dos temperamentos? Para a gente mudar, para a gente anular o que é ruim, né? Até o passo de realmente você saber que você está evoluindo é quando vai ficando mais difícil você perceber o seu temperamento, né? Então, a questão com o marido é ter isso em mente. Então, assim, você está falando ali uma discussão, eu coloco muito isso em prática. A gente está numa coisa mais acalorada, a gente não está concordando. Eu tento muito segurar o meu impulso de tentar impor a minha vontade. Então, deixar ele falar, não interromper, deixar ele completar o raciocínio. Às vezes até ele me lembra. O meu marido me educa muito nisso. Ele fala, espera, deixa eu falar. Ele também estudou um pouco sobre os temperamentos, então ele sabe onde são as minhas dificuldades, eu sei onde são as dificuldades dele. E assim a gente vai indo, né? Às vezes, claro, a gente falha, como a Ana falou, né? Às vezes você chega no fim do dia e fala, caramba, eu fiz tudo errado. Às vezes a gente começa aqui a falar sobre alguma coisa e fala, nossa, hoje aqui eu parece que sou uma colérica de 5 anos de idade, que eu deixei puramente o meu instinto dominar a nossa discussão, né? Impus a vontade, subi o tom, fiquei com a carranca, fiz tudo errado. Mas tudo bem, a gente respira no outro dia. Então, é isso que eu tento, assim, enquanto esposa, no meu relacionamento com o marido fleumático, fazer. É ter em mente, assim, porque o impulso vem, mas aí você vai, segura. Cala, aprende a calar. Eu falei na outra live das coléricas, né, que o meu lema na minha vida é seja menos, é o meu mantra, seja menos, seja menos, seja menos. Baixa a bola, baixa a bola. Né? Aprende a ouvir, aprende a calar, porque o colérico ele não ouve e ele fala muito, né? Muito expansivo e ele já acha que sabe muito. Então, acho que é isso, né? No casamento a gente precisa aprender a ouvir, aprender a calar e deixar que o outro tome uma decisão. Pra gente é difícil, né? Deixa que ele tome a decisão. Ou coloque a sua opinião, mas sem ser impositiva, porque muitas vezes quando a gente abre a boca já é para falar, quero que seja assim. E não, né? A gente é um casal, é uma só carne e os dois precisam estar unidos ali para as coisas acontecerem no casamento, né? Então a gente precisa entender que não é só a nossa vontade, saber ouvir,
calar e saber compartilhar as decisões. Eu acho que é um grande aprendizado que com o tempo, e acho que pedindo para Deus, rezando e fazendo mesmo esse esforço de todo dia tentar se educar, a gente consegue melhorar. Eu percebo essa evolução assim com o tempo. Mas tem muita coisa para melhorar. Difícil, né? É difícil. Eu sou casada há 12 anos e o Michael é melancólico. E ele também me ajuda muito nesse sentido. Ele fala: olha, não, primeiro eu vou falar, eu vou terminar o meu raciocínio e depois você vai falar. Aí é surpreendente isso, né? Eu vou falando e raciocinando. Aí ficou: ah, nossa, que iluminação! Tem que raciocinar e fechar o raciocínio. Anotei. Então ele me ajuda também muito nesse sentido. E ele, assim, por ter um temperamento muito fixo, e eles, assim, os melancólicos, quem convive de perto, assim, dia a dia com melancólico, eles têm, assim, uma vontade intransponível, é uma coisa de terra mesmo, aquela coisa da montanha. Você está diante de uma montanha, ela não vai se mover. Se o cara põe na cabeça, assim, é uma teimosia eterna. Então, para mim, é um exercício de paciência e de humildade, porque eu tenho essa tendência de, eu que vou mandar, eu sou controladora, eu que vou fazer, eu vou acontecer. Não, peraí, é uma pessoa e ele faz valer a opinião dele. Então, para mim, esse convívio me educa muito. Eu gosto muito dessa diferença de temperamentos, porque me ensina a ouvir, né? Eu não sei, isso eu aprendo com ele, né? Ele ouve as pessoas, ele pergunta antes de dar opinião. Quando ele não sabe muito bem o que falar, ele não fala besteira, ele fica pensando dias, semanas, depois ele volta, pergunta de novo. Então, assim, isso tudo vai me educando, né? E eu vou aprendendo nesse convívio, a minha vontade não tem que prevalecer mesmo, né? Tem uma outra pessoa ali que está envolvida, né? Então, para mim, essa diferença de temperamentos me educa mesmo, muito, assim, vem por encomenda, porque eu sou uma pessoa muito impositiva, muito chata, mandona, então, para mim, é bom que tenha uma pessoa que fala assim: olha, não, pode vir, você vai vir, vai ficar batendo contra a parede, porque eu quero falar minha opinião, eu quero terminar meu raciocínio, então, assim, você se acalme, seja civilizada, né? Eu preciso de uma pessoa que me coloque, assim. E graças a Deus, nesse convívio com o temperamento melancólico, eu aprendi muita coisa, assim. Como a Thaís falou, a gente vai vendo que no decorrer do tempo, com oração, com esse esforço, né? Eu vou tentar fazer, eu vou aprender a ouvir. Eu fui melhorando muita coisa, assim. Aprendi muitas coisas. Eu falo que é um povo civilizado, melancólico, né? Que eu gostaria de ser melancólica. Eu vou aprendendo, né? Acho chique. Acho chique. Elegante. Chique. Suzana, pra gente encerrar. Então, eu sou casada com o André há 12 anos e o André também é fleumático. Nossa, gente, nossa, meu Deus, vocês foram falando e eu me lembrando aqui, né? Como eu sou chata, insuportável, meu Deus. Não, assim, não que eu seja muita coisa hoje, claro que eu melhorei, né? Graças a Deus a gente melhora. Não sou muito melhor do que era antes, não, mas já melhorei bastante. Mas eu era insuportável, meu Deus. Eu lembro que eu brigava com ele, assim, desse jeito, nesse naipe que a Thaís falou. Ele não deixava ele falar de jeito nenhum, imagina, o fleumático. Não tinha vez, né? Ele não respirava, ele não conseguia falar nem na minha respiração. Então, assim, era insuportável. E chata com muita coisa, queria mandar muita coisa, era muito detalhe. E eu, ao contrário de Ana, eu era muito organizada. Então, assim, você vê, né? Eu arrumava as roupas por cor, se tinha manga, se não tinha manga, se o cabide era maior ou menor. Gente, era, sabe, assim. E aí, eu me lembro que no início do casamento, assim, quando às vezes a gente brigava, eu ficava, assim, uns 3 dias de cara virada para ele. Porque por aquilo que eu tinha falado antes, que eu achava que tinha que ser algo natural, que eu não devia ficar forçando se eu não tinha desculpado ele, eu não tinha por que sorrir para ele, porque eu não tinha que fingir ser uma pessoa que eu não era. Absurdo, né, isso? Mas enfim, por conta disso, e porque eu ficava ali pensando que momento que eu ia falar para você assim, tá vendo que eu te falei isso? Então imagina, eu era uma pessoa horrível. E aí eu aprendi muito com o André nesse sentido, porque o André, ele sempre foi o seguinte: quando a gente brigava, independente se ele tinha razão ou não, a grande maioria das vezes ele não me pedia desculpas com palavras, mas ele ia lá e fazia alguma coisa para mim.
ele ia lá e fazia uma comida que eu gostava, ou ele passava lentamente ao meu lado e colocava a mão. Sabe aquela coisa assim, totalmente o contrário do furacão? Era ele. E eu aprendi muito isso com ele. Estou muito longe do ideal, né? Eu preciso trabalhar muito ainda, mas nem se compara com o que eu era 3 anos, 4 anos atrás, assim. E uma coisa que me ajuda também toda vez quando eu estou querendo ficar destemperada, assim, eu me lembro de uma história que o padre Rafael Cifuentes contou naquele livro As Crises Conjugais. Eu não sei se vocês já conhecem, já leram. Eu já ouvi Ele, falar, ainda não li. Excelente livro. Excelente. gente, aquele livro ele foi um divisor de águas na minha vida, assim como O Amor que Dá Vida. E aí ele conta um caso de uma menina que foi se confessar com ele e ela dizendo que ela estava prestes a ganhar bebê e o marido dela queria porque queria se mudar de uma cidade para trabalhar com um outro ramo, era alguma coisa assim. E ele não estava pensando na criança e assim estava tudo meio instável e ele queria porque queria e ela falando com ele que não queria e eles estavam brigando muito por conta disso. E aí o padre foi e falou para ela bem assim, olha, acompanhe seu marido. Você não precisa dizer que você concorda com ele. Acompanhe seu marido. E se por um acaso der errado, que a gente é bem capaz de dar errado, mas se der errado, você vai apoiá-lo, vai voltar com ele para casa e você não vai em nenhum momento falar assim, eu te falei, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, essa história me ajudou tanto, tanto, porque já aconteceram várias vezes isso aqui em casa. Várias vezes. E no meu ímpeto de falar, eu até uma vez, assim, eu até às vezes uma pincelada assim, de querer falar mal, de querer ir contra, mas aí eu volto, deixo acontecer, beleza, amor, tu tá apoiando, daí a gente vai. Mesmo que eu tenha certeza absoluta, que é a certeza que todo colérico acha, né, que domina o mundo, que aquilo vai dar errado. E se dá errado, eu não falo mais assim, tá vendo? Eu te falei. Então, isso me ajudou demais da conta. Toda vez que eu quero falar alguma coisa, eu me lembro disso, dessa história. Gente, eu quero agradecer imensamente. Eu vou falar 1 minuto, porque minha bateria tá acabando. Eu preciso salvar essa live, que senão esse povo vai me matar. O tanto de gente que tá pedindo aqui. Sim, o meu marido é sanguíneo, povo. E o sanguíneo? Olha, o que eu quero dizer assim, só acrescentar, porque tudo que elas falaram eu só assino embaixo. É muito engraçado, a gente se identifica muito, é muita empatia mesmo do temperamento. E aí, o que acontece no namoro era explosão, né? Sanguíneo com colérico. Então a gente brigou muito no namoro, porque aí o que acontece? O Guilherme, ele não, ele também queria impor a vontade dele e o jeito dele. Então ficava dois querendo impor e dois atropelando o outro, então tudo era dois. Então era meio que assim, medieval, aquelas guerras. E aí chegou uma hora que a gente falou assim, olha, não dá para casar assim, imagina a nossa casa ser um furacão. E aí a gente foi buscar ajuda, né? Diretor espiritual e tal e tudo mais, terapia, enfim. E o que nós, sim, me avisou que tem 10%. O que nós fizemos são estratégias. Então aqui em casa a gente tem estratégias que é o quê? Não é nem a minha, nem a sua vontade. É um comum acordo. Então, enquanto não tem um comum acordo, a gente não decide. Então, por exemplo, eu quero A, ele quer B. Enquanto os dois não encontram um D ou um C, não, a gente não decide. Fica ali, porque a palavra de Deus diz, onde dois ou mais tiverem em comum acordo, eu estarei. O nosso diretor espiritual ensinou isso. Se não está em acordo, Deus não está aí. Dois é vocês dois casados. Então, a primeira coisa, a gente espera, aí a gente avalia. Uma coisa que eu aprendi com ele calcula muito. Então, ele faz cálculos, ele avalia, ele analisa. E eu sou muito impulsiva. Então, eu vou impensadamente. É a oportunidade. Vamos. Não, calma. Vamos avaliar isso. Então, isso me ajuda. Então, eu deixo ele avaliar tudo. E no final, quando ele traz a resposta, eu sei que é a melhor resposta, porque eu não faria aquela avaliação toda. Eu já iria, assim, na primeira oportunidade, tchau, na sorte. Então, assim, isso me ajuda muito. E, por fim, uma outra estratégia é a hora de falar. Porque como nós dois temos um temperamento quente, então nós dois queremos explodir, irar, enfim, atacar, convencer, não dá certo.
Então a gente procura assim, se eu estou irada, não é hora da gente brigar. Então ele silencia e pede, a gente se retira, não pode nem ficar perto. É literalmente fogo e meu Deus, o negócio explode. Então a gente se afasta, aí acalma, aí depois que tá tudo calmo, aí ele até pergunta, você tá mais calma? Ou eu pergunto, dá pra gente conversar agora? Aí dá. Aí a gente senta, aí é lindo, se reconcilia, beija, abraça, chora, ixi, é uma coisa linda. Mas na hora do quente, a gente tem que se separar. Então, assim, essas estratégias fizeram com esses 5 anos de casado que a gente vai fazer agora também, com que o nosso casamento tivesse, sim, tem as discussões, mas nada comparado a um namoro, que parecia, assim, um furacão, literalmente. Parecia que a coisa ia pegar fogo. Eu falei, gente, eu não vou casar, porque senão, coitado dos meus filhos, vão amanhecer tudo queimado, né? Porque tá sendo carregador para mim. Mas era isso só que eu queria acrescentar. Quero agradecer imensamente, Thaís. Obrigada pela sua contribuição. Ana, foi maravilhoso. Suzana, vocês ajudaram. Eu aprendi muito. Eu tive uma aula aqui hoje, assim, fui vendo algumas coisas assim que eu preciso melhorar, outras que dá para administrar melhor. Pode deixar suas considerações finais, né? Claro, vou deixar vocês darem tchau. E essa live não vai cair, viu, gente? Porque o Guilherme tá colocando a bateria nela aqui. Pronto, obrigada, amor. Quer dar um oi pra ela? Vou dar um oi aqui, aproveita. Eu estou digno dessa live, só colérico. Boa noite, meninos. Por dessa, não você achou que você era colérico, querido? Não, é sanguíneo, muito sanguíneo. Deus abençoe. Podem agradecer, né? E aí eu vou salvar a live, viu, gente? Para a alegria da nação. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho. Fico feliz, eu vi ali também as coléricas aí nos comentários se identificando, espero que tenha ajudado. E, enfim, né, mostrar também que tem um lado positivo, que a gente pode sempre buscar as melhorias, né, as virtudes, e dizer que eu admiro muito vocês todas, e foi um privilégio. Para mim também foi uma aula estar aqui, como sempre é. Obrigada. Eu também aprendi pra caramba. Queria agradecer, viu, Fernanda, aí por mais uma oportunidade de estar com vocês, que eu já estava com saudade aí de me reunir com vocês. E agradecer ao pessoal aí que participou bastante nos comentários. Eu acho que é uma oportunidade para todo mundo, né? Se enxergar um pouquinho melhor. E para mim isso foi muito, muito claro. Eu aprendo muito com o exemplo de todo mundo também. Para mim me ajuda. Todas essas estratégias me ajudaram bastante. Obrigada. Eu também queria agradecer primeiro a Fernanda pelo convite, por ter a oportunidade de estar conversando com a Thaís, com a Ana de novo. Eu estava com saudade. E também dizer que eu sempre aprendo muito com a Ana, né? A Ana está me acompanhando já há alguns anos. Eu foco muito nela em várias coisas. E agora pude aprender com as novinhas de casamento de 5 anos. Ficou aqui 5. Quanto vocês me ensinaram hoje, Minas? Assim, só agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade. Deus seja louvado. Obrigada a você, viu, que esteve conosco, você que vai assistir depois. Aproveite, assiste, reassiste, divulgue, porque a intenção era realmente só contribuir e ajudar vocês, tá bom? Vai ficar salva. É a última live que o Luca tá aqui aparecendo. Agora a mamãe entra no mundo. Literalmente, vou olhar pro meu umbigo até essa criança nascer nessa reta final. Obrigada, meninas. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.